Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, porém, essa é uma versão diferente do Talk to Biz, que eu estou chamando de Talk to Biz Insights. O objetivo, a partir de agora, é a gente trazer e discutir insights sobre inovação, sobre marketing, sobre estratégia, sobre negócios em geral, mas sempre pegando cases do dia a dia, ou coisas que aconteceram, ou notícias, ou o que as empresas estão fazendo, o que as novas ferramentas estão proporcionando, para daí a gente falar um pouquinho sobre isso e discutir pela perspectiva gerencial. Então, para quem é líder, para quem é um gestor, para quem está à frente de um negócio ou está à frente de uma equipe, de uma unidade de negócio, o objetivo aqui é a gente discutir insights sobre inovação e discutir o que pode ser aplicado, discutir o que pode gerar de benefício para um determinado negócio, para uma determinada empresa, para um determinado projeto empreendedor. Se você é empreendedor também, você é muito bem-vindo aqui. Então, a gente inaugura aí um novo formato aí de programa para o nosso canal, mas dentro dos assuntos que a gente já abordava aqui no Talk to Biz. A gente sempre falou aqui no canal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação, é o nosso lema, né? A nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Então a gente continua falando sobre esses temas, porém, nesse formato aqui, que eu estou chamando de insights, a ideia é que a gente traga comentários mais curtos, sempre embasados por ampla teoria. Como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu sempre trago a parte teórica da coisa, muitas vezes até mostro aqui os livros para quem acompanha a versão em vídeo, mas eu cito os livros aqui, então o conteúdo que a gente traz aqui está sempre muito bem embasado, não é oba-oba, não é achismo de guru aí do digital, é sempre conteúdo de qualidade e com muito embasamento teórico, mas trazendo isso para uma esfera gerencial de tomada de decisão, que acho que que muitas vezes ficava um pouco perdido. E tentar trazer também, nesse novo formato, um pouco mais de dinamismo no conteúdo, mas também um pouco mais de dinamismo aqui na logística interna aqui do canal, por assim dizer, porque é um conteúdo que vai precisar de menor esforço de edição, é um conteúdo mais prático, mais rápido também. Então isso é algo que eu estou querendo trazer aqui para o Talk to Biz já faz algum tempo. Então a gente vai testar a partir dessa semana episódios nesse formato aqui que eu estou chamando de Talk to Biz Insights. E aí vocês me deem o feedback, o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando sobre esse novo formato, se faz sentido, se não faz sentido. Como sempre, a participação e o feedback de vocês é super importante, né, para que a gente possa ir aprimorando. De todo modo, a gente segue discutindo as macro temáticas que a gente sempre discutiu aqui no canal, né? Isso não muda. A ideia só é que a gente sempre traga do que está acontecendo na prática, do que está acontecendo hoje no mercado, do que está sendo feito hoje pelas empresas, das novas ferramentas, dos novos produtos, dos novos lançamentos, enfim, e fazer esse link entre o que está acontecendo e como isso reflete em novas possibilidades de estratégia, em novas possibilidades de inovação, em novas ferramentas de produtividade, o que funciona, o que não funciona, e como você, que é líder, que está montando um projeto, ou que está empreendendo, ou que é um gestor, como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Então, é um pouco da pegada do que a gente quer trazer para esse novo formato, que é o Talk to Biz Insights. Antes a gente tinha o Talk to Biz para discussões mais teóricas e muitas vezes o Up to Date, ou mais antigamente eu fazia aqueles episódios do Review, né, onde a gente trazia as notícias da semana. E aí, devido à minha falta de tempo, a correria do dia a dia, acaba que eu já tem alguns meses que eu não gravo Up to Date. O próprio Talk to Biz ficou alguns meses fora do ar, então entre julho e outubro praticamente, né, eu tive alguns episódios, acho que 1 ou 2 episódios publicados em julho, e aí depois eu só consegui retornar com o programa em outubro.
Mas por quê? Porque a falta de tempo era grande, e aí o trabalho ali na pós-produção, na edição do material, e isso acabou fazendo com que, né, o canal não acompanhasse, ele não conseguisse manter o ritmo de publicações. E aí eu já vinha pensando, né, na verdade, já vinha pensando há algum tempo em como dinamizar esse conteúdo do canal e, de repente, como fazer com que esse conteúdo pudesse ser construído de uma forma mais simples, menos burocrática, e que a gente pudesse, inclusive, mesclar, né? Porque acho que sempre foi. E era o que acabava acontecendo em alguns episódios, né? Da gente misturar um pouco o que seria o factual, que era do up-to-date, com os comentários e uma análise mais teórica, que seria o Talk to Biz. Então a gente está tentando aqui juntar o útil ao agradável. A gente vai continuar gravando os episódios do Coin2Biz, os episódios também do Talk to Biz, onde eu recebo convidados, mas daqui para frente a gente deve ter, claro, né, com vocês aprovando aí e curtindo esse novo formato, a gente deve ter mais episódios sendo produzidos nesse formato. Então, um formato mais curto, mais dinâmico e também mais objetivo, de certa forma, com um apelo prático, né? O que isso gera para você que está liderando uma equipe, para você que está liderando um negócio, para você que está desenvolvendo um projeto, que está tentando empreender, o que isso gera de possibilidades, de novos links, né, que você faz. Olha, isso aqui pode ser muito legal, eu acho que isso aqui eu vou conseguir aplicar e vou usar. Então, é a pegada que a gente vai tentar trazer aqui no nosso Talk to Biz Insights. Bom, para início de conversa, assim, primeiro de tudo, né, tem vários temas que eu gostaria de ter abordado ao longo dos últimos meses, porque por mais que o canal estivesse parado, né, sem publicação, eu continuava, por óbvio, acompanhando o noticiário e vendo o que estava acontecendo. Então tem vários temas que passaram por ali, pelo noticiário, que eu gostaria de ter abordado aqui no canal, mas como eu não estava conseguindo tempo para gravar, esses temas ficaram para trás. Também não adianta agora tentar fazer uma recapitulação, né? Até tentei fazer isso no episódio do Tech com o nosso amigo Renan Peixoto, pegar algumas das principais notícias aí que tinham rolado no mês de outubro, entre setembro e outubro, para fazer um compilado ali para o Tech, mas na verdade aí a coisa perde um pouco sentido, porque perde aquele apelo também do factual, né? Então eu escolhi para esse primeiro episódio aqui do Insights, falar sobre um tema que eu sei que todo mundo já fala por aí, mas eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, porque eu ainda vejo muitos erros sendo cometidos. Aplicação de inteligência artificial nos negócios, internamente nas empresas, no dia a dia dos profissionais. A gente sabe que as ferramentas de IA são ferramentas extremamente poderosas, porém, há um certo. Eu, pelo menos, tenho um certo questionamento sobre o real potencial prático dessas ferramentas. Então, será que a gente está usando ferramentas que podem, de fato, aumentar ou alavancar a produtividade de um negócio e melhorar por tabela os resultados desse negócio? Ou a galera tá toda ainda nessa hype, e aí aquele bom e velho fetiche pela tecnologia, não, agora os sistemas vão resolver todos os problemas, e aí tá todo mundo aplicando e adotando novas ferramentas, novas plataformas, novos sistemas, mas que na prática eles não conseguem gerar muita coisa. E para quem já me acompanha aqui no canal há algum tempo, já imagina qual é a minha opinião, né? Muito do que se tem aí em relação a essas ferramentas de IA, no que diz respeito à produtividade, não passa de uma bolha. Isso, inclusive, admitido pelo próprio Sam Altman, quando há cerca de 2 meses atrás ele fez um jantar lá com vários jornalistas dos principais veículos norte-americanos, onde ele próprio começou a falar que via ali o perigo de uma bolha, né? O que seria essa bolha? Quer dizer, todo mundo investindo
nessas plataformas, nessas soluções movidas a IA, mas que na prática pouca possibilidade de retorno existe, porque aquilo ali não está sendo endossado pelos agentes econômicos. Então, está todo mundo botando dinheiro em alguma coisa, só que aquela coisa ali não vai gerar o retorno esperado naquele tempo também esperado. Não é que não vai gerar retorno nunca, pode até gerar retorno algum dia, mas ainda está longe de. E aí, quando o próprio Sam Altman vai encontrar com os jornalistas dos principais veículos para falar sobre isso, ele gosta sempre de antecipar os movimentos, né? Então, para não dizer assim, que está todo mundo falando e ele não falou nada, ele inicia o assunto. Já é uma estratégia dele há algum tempo, e mais uma vez a gente vê ele falando isso. Então, prevendo que pode haver uma bolha para estourar aí a qualquer momento, ele próprio já se antecipou e falou: olha, você sabia que tem o risco de uma bolha estourar referente a IA? Mas isso muita gente já estava falando, né, até antes do Sam Altman, porque na verdade espera-se que ferramentas como essa, e aí era a expectativa dos mercados, dos investidores, da grande indústria, que isso aumentasse a produtividade e aumentasse a capacidade de geração de valor dessas empresas. Quando a gente fala de aumentar a produtividade, significa que o camarada vai conseguir gerar mais resultado com os mesmos recursos que possui, ou ainda reduzindo os recursos que ele aplica ali para gerar aquele resultado. E esse é um tipo de expectativa que às vezes fica complicado de você fazer um link, essa ferramenta aqui está gerando aquele resultado ali. Mas a gente poderia olhar para os números gerais, né? Eu ia falar reais aqui, mas os números gerais de uma empresa e falar: olha, a gente está com a mesma infraestrutura e agora estamos gerando tanto aqui de receita ou de lucratividade, enfim. E aí eu poderia deduzir que, olha, eu tive um ganho aí de produtividade. Ou então, a partir do momento que aplicamos ou passamos a aplicar essa tal ferramenta aqui, né, tivemos um ganho de produtividade porque a empresa passou a vender muito mais, ou passou a faturar muito mais, ou passou a ter uma taxa de lucratividade maior, ou então economizamos aqui, antes a gente tinha que gastar aqui com esses insumos e agora a gente não precisa gastar com esses insumos ou com essa com esses profissionais aqui, com essa equipe tão maior, eu pude reduzir a equipe e com isso eu consigo entregar a mesma coisa, porém com uma infraestrutura menor. Então isso significaria também um aumento ali nos ganhos. Logo, deduzimos que, olha, um ganho ali de produtividade. Isso em linhas gerais, eu não vou entrar aqui no detalhe dos conceitos, mas o que a galera quer na prática é isso: eu consigo fazer o mesmo dinheiro que eu faço aqui gastando menos, ou eu consigo fazer ainda mais dinheiro do que eu estou acostumado a fazer hoje, e gastando menos do que eu gasto. Esse seria o ponto, né? Aí tem alguns questionamentos que eu já fiz aqui, inclusive no último episódio aí com o amigo Renan Peixoto, onde a gente estava falando sobre Aliás, não sei se foi nesse episódio da Huawei que a gente entrou nessa discussão, mas acho que em todo episódio que fala sobre inteligência artificial, a gente acaba adentrando a mesma discussão. E o que eu coloco para ele e o que eu coloco para vocês é sempre o seguinte, né? Essas ferramentas que agora estão sendo adotadas aí em larga escala, se não pelas empresas, mas muitas vezes individualmente, os profissionais adotam, mesmo que a empresa oficialmente não esteja adotando, qual é o ganho de performance que ela pode te dar, ou qual é a vantagem competitiva que ela gera, se a gente estiver olhando mais pela perspectiva estratégica, se todo mundo está usando as mesmas ferramentas, todo mundo tem acesso. Então pressupõe-se que a vantagem competitiva vamos dizer assim, num cenário de guerra, né, num cenário de alguns séculos atrás, uma nação aqui tem acesso à pólvora, a outra nação está com arco e flecha. Então, né, quem tem acesso à pólvora, tem acesso a uma tecnologia superior, acaba, no geral, em situação de vantagem competitiva, porque o outro não tem acesso ao mesmo tipo de recurso. Da mesma maneira, quando a gente olha, né, pela perspectiva econômica, uma empresa ter maior produtividade do que outra pode ter a ver também com acesso à tecnologia, ou à infraestrutura, ou ferramentas de maneira geral. Então, o camarada que lida lá com extração de recursos,
né, de alguma forma, se ele tem ferramentas mais ajustadas, se tem melhor tecnologia, ele consegue fazer aquilo ali girar muito mais rápido, então ele consegue aumentar o nível de extração dele, ele consegue reduzir custos, ele consegue reforçar isso no preço, ter um ganho, uma margem ali maior que a concorrência, e assim vale para qualquer outro exemplo que a gente dê aqui. Então, nesse sentido, quando a gente olha para a aplicação da IA nessa camada mais superficial, que é todo mundo usando aí, e aí tem uma crítica também que eu faço sobre isso, que é todos os profissionais, ou todos não, mas uma esmagadora maioria, acreditando que essas ferramentas são superiores a eles, então o camarada passa a aplicar aquilo ali, até para escrever e-mail, se duvidar, tem gente que para conversar com a namorada pelo WhatsApp pede ajuda ao ChatGPT ou a um sistema desse de IA generativa. Eu não duvido disso, porque eu já vi todo tipo de idiota por aí. Então, assim, a crença na superioridade dessas ferramentas e na crença de que elas realmente vão ajudar você a performar melhor é o que faz com que essas pessoas apliquem ou passem a aplicar esse tipo de ferramenta em qualquer tarefa que elas tenham pela frente. Quer dizer, então, na verdade, assim, o camarada acreditando na superioridade da ferramenta e acreditando na sua própria inferioridade, na sua própria mediocridade. Então, isso é um ponto, né? Mas a nível de vantagem competitiva, se todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, e é o que está acontecendo hoje globalmente, o cara que não tem acesso a IA é porque ele não tem acesso à internet. Até porque boa parte dessas ferramentas te garantem um nível de acesso gratuito. Aí, se ele não tem acesso à internet, realmente a coisa está muito ruim para ele, está muito atrasada mesmo. Ele nem entra nesse papo aqui, porque aí a gente está falando de um cenário talvez de subdesenvolvimento muito agudo ou um cenário quase de subsistência. Então é um outro cenário, né, que não cabe a gente colocar aqui. Mas, no geral, dentro do que a gente entende aí do mundo relativamente desenvolvido, ou mesmo que subdesenvolvido, mas com acesso minimamente a alguns recursos digitais, esse camarada está com acesso à IA. Pode não ter o acesso ao mais poderoso dos modelos de IA, mas ele tem acesso ali à IA em algum nível e ele consegue aplicar isso nos seus processos, nas suas atividades diárias. Mas se ele não está conseguindo, né, e aí isso é uma crítica que eu já fiz aqui no canal também, se muitas empresas aqui no Brasil não conseguem sequer aplicar corretamente planilhas de Excel, planilhas financeiras ou planilhas de outra natureza, se muitas vezes boa parte dos recursos que se tem são subutilizados, mas aqui no Brasil, em especial, as pessoas têm esse fetiche por adoção rápida de tecnologia, tanto é que, né, em vários momentos da história recente, na adoção de redes sociais, na adoção de determinadas plataformas, na adoção de determinados jogos, do mobile, não sei o quê, o brasileiro estava lá no top 3 ali, ou no top 5 do público que mais rapidamente adotou tais ferramentas e tais tecnologias, mas olhando pela perspectiva de produtividade, a gente não vê muita coisa. Aí tem um estudo que saiu do MIT, e isso já tem algum tempo, eu estou com uma matéria aqui do site Startup, de 26 de agosto desse ano. Estudo do MIT aponta que 95% dos investimentos em inteligência artificial não geram retorno. Relatório de 2025 mostra que empresas gastam bilhões em projetos de IA, mas só 5% transformam operações com ganhos reais. Então tem muita coisa sendo aplicada, muita coisa sendo produzida. Eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição, mas pouca coisa que chega às vias de fato de gerar um novo fluxo ali internamente. Então tem muito oba-oba, tem muito hype, tá todo mundo ali, nossa, agora com IA, porque, de novo, né, existe essa crença na superioridade da ferramenta e na inferioridade, na incapacidade das pessoas. Então, e isso tem outros estudos também. Eu estou com uma matéria aqui da Forbes, tá? Essa já é mais recente, dia 6 de outubro agora de 2025. E o título da reportagem é o seguinte: Work Slop, trabalhos mal feitos com IA podem custar 9 milhões por ano. Inteligência artificial, 9 milhões de dólares.
inteligência artificial produz conteúdos incompletos ou de baixa qualidade, gerando retrabalho e ameaçando a reputação dos profissionais. Também vou deixar aí o link na descrição. A gente já falou aqui sobre o AI Slop e o Slop Economy. Eita, travei aqui. A economia do Slop, do AI Slop, a economia baseada em conteúdo lixo gerado por inteligência artificial. Slopnomics é o termo, né, que eu usei lá no episódio com o nosso amigo Telmo, sobre inteligência artificial está acabando com as redes sociais. Então, muitas vezes, o que aparentemente estava previsto ali para aumentar a produtividade não está aumentando nada. Primeiro, porque está todo mundo tendo acesso às mesmas ferramentas, existe um fetiche ali pelo uso da ferramenta, até para as coisas mais simples, mas o que gera os ganhos de escala é, na verdade, quando isso tudo está integrado, e muito bem integrado, dentro de fluxos ali da corporação. Então não adianta eu contratar mais sistemas, até porque esse é um movimento que a gente já viu, a gente continua vendo, né? Nos últimos 20 anos, ou quase 30 anos, o que mais se viu é empresas contratando sistemas e mais sistemas, achando que os sistemas gerariam algum tipo de milagre e que você não precisaria mudar mais nada, simplesmente pelo fato de ter o sistema, isso já seria suficiente para que a tua empresa performasse melhor. E na maioria das vezes o que a gente vê não é isso. O que a gente vê é que o sistema ele não resolve nem faz milagres se a cultura corporativa não tiver em sintonia com aquilo, se os profissionais não estiverem preparados, se a gente não tiver processos bem desenhados, se a coisa não tiver de fato arquitetada, organizada, estruturada para funcionar melhor. Do contrário, tem um episódio antigo, né, do Talk to Biz, quando começou a pandemia, que eu falava mais ou menos assim, o quanto a pandemia expõe os nossos problemas gerenciais, os nossos erros gerenciais. Porque naquele momento em que tudo precisou migrar forçadamente para o digital, como ficou evidente o quanto esses processos estavam mal desenhados e como você trazia tudo isso para o digital de maneira forçada, sem também nenhuma reflexão, nenhuma melhoria, na verdade você estava digitalizando todo o entulho, toda a burocracia, toda a redundância, tudo que estava mal feito ali ia mal feito também para o digital. E esses sistemas acabam gerando a mesma situação, quer dizer, você aplicar sistemas e mais sistemas sem nenhuma coerência e sem uma interconexão entre eles, e sem isso estar muito bem pensado e assentado ali dentro de uma estratégia maior, não gera solução nenhuma. Na maioria das vezes só gera mais confusão. Então, funcionários perdidos, equipes perdidas com tantos sistemas que precisam ser gerenciados, manipulados, organizados, que isso passa a ser o novo trabalho, né? Eu manter aquele sistema ativo passa a ser o novo trabalho. E, de novo, eu fujo da ideia de ganhar diferencial competitivo, trabalhar pela minha geração de valor, gerar vantagem de alguma maneira. Obviamente, com isso, eu não aumento a produtividade. Tem também matéria aqui da Exame, também de 19 de agosto, né, de 2025, 95% das empresas falham em acelerar a receita com IA, revela estudo do MIT. Apenas 5% dos programas piloto de inteligência artificial conseguem impulsionar rapidamente a arrecadação, enquanto a grande maioria não tem impacto significativo no balanço financeiro. E aí, minha gente, é claro, né? É claro, se eu fosse o Sam Altman, eu fosse executivo ou CEO de qualquer empresa dessa de inteligência artificial, é claro que eu estaria empolgadíssimo e falando em todas as direções, nossa, o quanto esses sistemas são maravilhosos e o quanto eles são capazes de impulsionar a produtividade de um negócio. Mas isso se for, de fato, se houver uma integração e se houver inteligência também na aplicação. Como boa parte das pessoas que aplicam partem do princípio de que esses sistemas são superiores e que eles, na verdade, elas só precisam ficar dando comandos ali que a coisa vai funcionar muito melhor. E ainda tem a questão, né, do work slop, que a gente viu ainda há pouco, ou seja, trabalhos mal feitos, material que não é conferido, porque as pessoas pensam que a IA é magnânima, né? Então tudo que ela cospe ali para você não precisa de conferência, óbvio. E com isso eu já vi todo tipo de idiotice, algumas que são noticiadas, como
advogados montando material com base em casos que não existem, mas que foram sugeridos por IA, professores universitários que sugerem livros, essa eu vi pessoalmente, sugerem livros que não existem, mas que certamente pediram para o ChatGPT indicar alguns livros para montar a bibliografia de algum curso ou de alguma disciplina. Quer dizer, todo tipo de patetice. E todo tipo de patetice pelo desconhecimento que as pessoas têm. E aí as pessoas falam, mas agora eu tenho IA, eu posso fazer isso por mim. Então, óbvio, não responda nem seus e-mails, peça para o ChatGPT responder. Quando sua mulher mandar uma mensagem também, ou ligar, peça para a inteligência artificial sintetizar a tua voz ali, e ela conversa com a tua mulher, não precisa mais você conversar. Esse é o nível de idiotice que a gente está chegando, e aí como essa adoção em larga escala também não está encontrando apelo dentro das empresas, porque, né, a IA generativa é maravilhosa para quem cria conteúdo, para quem, né, para quem escreve, mas ela não se aplica em todos os cenários, e na maior parte deles, o que a gente está vendo é, sim, a galera tentando aplicar de qualquer maneira, porque faz parte do hype, faz parte do fetiche pela tecnologia, mas no final das contas não está trazendo os resultados esperados. Tem uma matéria aqui também que eu vi no IT Forum, né, de 21 de julho desse ano. IA pode reduzir a produtividade de desenvolvedores de software, revela estudo. Relatório da Meter, imagino que seja essa a pronúncia, mostra que programadores levam mais tempo para concluir tarefas com o uso de IA, contrariando expectativas do setor. Então, segundo a pesquisa, estou olhando aqui para o texto, desenvolvedores que utilizam IA levam em média 19% mais tempo para concluir tarefas. O dado contrasta com a percepção dos próprios profissionais, que acreditavam estar mais rápidos antes do experimento. Estimavam um ganho de produtividade de 24%. Após o uso, ainda relatavam uma melhora de 20%, mesmo, na verdade, tendo um desempenho inferior. Também vai o link aí para a descrição do episódio. E claro, como todo movimento que gera hype, surge toda sorte de picareta. Eu mesmo tenho um que eu conheço aí, que tive a infelicidade de trabalhar, hoje eles colocam lá como gestor de automação. Né? Do nada, virou gestor de automação. Pô, que maravilha, tá? Imagino tudo que ele tá gerando de automação por aí e o quanto agora as empresas, então aquele mito, né, agora da empresa de um homem só, que pode acontecer? Pode, mas no geral é uma piada. A economia ainda se baseia no real, na troca real, as mercadorias vão de um lado para o outro, sabe? Não é essa panaceia que a galera conta por aí. Mas é claro, se você é o dono da NVIDIA, o CEO da NVIDIA, ou o CEO da OpenAI, ou o CEO de qualquer empresa dessa, esse vai ser o seu discurso, porque você quer vender esses sistemas, você quer mostrar que eles são úteis. Agora, quando o próprio Sam Altman reúne jornalistas para falar que, olha, pessoal, talvez tenha uma bolha vindo por aí, é porque ele quer se antecipar para depois não dizerem que ele foi um dos idiotas que acreditou. Ele sabe, óbvio, qualquer pessoa com inteligência mínima sabe que tem uma bolha por aí, porque na verdade estão sendo feitos investimentos muito altos, investimentos vultuosos em algo que a gente ainda não sabe exatamente se vai dar o retorno esperado. E como dar o retorno esperado se a economia do mundo inteiro tem acesso às mesmas ferramentas? Então, que vantagem competitiva eu tenho? Se eu não tenho vantagem competitiva, eu consigo gerar produtividade diferenciada? Né? Essa é uma discussão, né, baita teórica, assim, mas em geral, acredito que não. Né? Se eu não tenho vantagem competitiva, se eu não tenho diferenciação nenhuma, como eu posso gerar melhores ganhos, maior valor? Não faz muito sentido isso. De qualquer maneira, a IA, sim, tem a capacidade de gerar esse movimento de automação ali, né, em várias tarefas, em várias rotinas. Então, isso de fato pode acontecer. Mas será que é isso que já está acontecendo dentro das empresas? Vamos olhar só para as empresas de tecnologia, e eu fiz questão aqui de jogar na pesquisa aqui quanto essas empresas de tecnologia já demitiram de 2022 para cá. Foi quando começou ali aquele boom de IA, né? Então, de 2002 para cá, segundo o site Layoffs for Your Information, foram 666 mil funcionários demitidos.
né? 2023 foi o ano com os maiores cortes, 428, mais de 428 mil pessoas, 2024 com mais 239 mil pessoas e 2025 até agora com cerca de 206 mil funcionários. Então, já são mais de 500 mil de pessoas demitidas supostamente por conta da IA. Por que eu digo supostamente? E a gente já vai encerrar esse episódio por aqui. Porque, na verdade, usa-se a IA como um argumento válido. Olha, estamos demitindo porque vamos aplicar IA. Né? Tem aquele movimento de empresas lá, AI first, né? Então botam a inteligência artificial em primeiro lugar para fazer tudo, até para servir cafezinho. Então, inteligência artificial para tudo. E a gente está vendo onde isso pode levar, né, o nível de imbecilidade que isso pode levar, decisões desastrosas de empresas, de governos, porque estavam baseados em números gerados por um chat GPT da vida, ou em análises brilhantes, claro, porque se você se sente um idiota, é claro que você vai achar que qualquer sistema desse é muito mais inteligente do que você, né? Então, baseado em análises brilhantes de algum sistema como esse, você vai tomar suas decisões ali e vai acabar metendo os pés pelas mãos. Portanto, essas empresas, a maioria delas, muito provavelmente ainda não teve nenhum ganho de produtividade. Né? A mágica que está acontecendo, na verdade, não é mágica, é um truque antigo. Olha, eu demito uma parte da galera e quem fica, e dê graças a Deus porque ficou, vai trabalhar muito mais, vai trabalhar igual um cachorro, igual cachorro nem se aplica mais, né? Mas vai trabalhar igual um escravo, né, em nome daqueles que foram demitidos, para suprir aqueles que foram mandados embora. Por isso as empresas acabaram com o home office, por isso elas mandaram todo mundo voltar para os escritórios. Não é porque tinha uma análise que a produtividade não estava tão boa, não sei o quê, o pessoal fica disperso. Não é isso. É porque se eu quero espremer o cidadão, a melhor maneira de fazer isso é pessoalmente, é presencialmente. Não tem como espremer um cara ou ameaçar, né, intimidar alguém que está numa tela. É muito mais complicado. Então, a ideia de trazer todo mundo junto, na verdade, é assim, eu vou mandar uma galera embora, vou botar na conta da IA, vou aproveitar que tem a IA aí, que é um argumento maravilhoso para mandar os outros embora. E agora você que ficou, agradeça a Deus por ter ficado e agora trabalhe por 5, já que eu mandei os outros 5 que tinham na equipe, os outros 4 que tinham na equipe, embora. Então agora você vai ter que dar conta do recado. Agora, houve algum ganho de produtividade, de fato? Talvez para essas grandes, gigantes empresas de tecnologia, certamente reduzindo a quantidade de pessoal, você tem ali minimamente um ganho de escala, né? Porque a tua operação vai se tornar um pouco mais barata e você vai continuar com as receitas ali, pelo menos no primeiro momento, as receitas lá em cima, no mesmo patamar em que elas estavam. Mas para todo mundo isso se aplica? Acho improvável. A Amazon, só para fechar, a Amazon fez na verdade, ela não fez uma divulgação, né? Mas isso foi uma reportagem investigativa que apurou lá nos Estados Unidos que a Amazon pretende nos próximos anos demitir pelo menos 500 mil de pessoas por conta da automação em seus galpões, em seus depósitos e no envio de mercadoria e por aí vai. Isso não tem necessariamente a ver com IA, mas tem a ver com IA também. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? A aplicação de IA pode gerar benefícios? É claro que pode gerar benefícios. Eu trazer essas ferramentas para o dia a dia do meu negócio pode gerar vantagens? Claro que pode gerar vantagens. Agora, não é a aplicação pela aplicação. E não é essa aplicação porca. Porque, na verdade, o que eu chamo da aplicação porca? É algo que a gente já citou aqui no canal algumas vezes, inclusive lá atrás. Tem um episódio que eu gravei quando começou essa febre de IA falando sobre isso. Não lembro agora o número, mas depois eu resgato e boto na descrição do episódio, né, desse episódio aqui, onde eu comentava, olha, essa aplicação porca de tecnologia, só no sentido de fazer com que a empresa economize a todo custo, ela quase sempre degrada o valor. Ela não leva a empresa a gerar maior valor.
Por quê? Porque o camarada só está preocupado ali em cortar. Então ele começa, corta aqui, corta ali e pronto. Mas as coisas começam a não funcionar tão bem, porque nem isso direito ele faz, que é olhar onde ele está cortando. Se duvidar, ainda pede para a inteligência artificial para sugerir onde vai ser melhor mandar alguém embora. Então, no final das contas, eu não tenho tal ganho de produtividade. Eu posso até ter um ganho ali num primeiro momento, né? Porque a minha operação reduz de custo e a minha receita naquele primeiro momento ainda não foi afetada. Mas a gente já viu esse filme antes, né? No geral, a tendência é que a receita comece a ser afetada quando eu tenho esses cortes indiscriminados. Não estou dizendo que é óbvio que em algum momento a IA, né, e essas ferramentas podem ser incrivelmente úteis e de fato o camarada pode ter um ganho de escala, ali, um ganho de produtividade. Mas isso são casos pontuais, inclusive como as pesquisas aí estão mostrando. Né? Na maior parte das vezes, a aplicação, apenas pela aplicação, para dizer, somos AI first, e agora estamos implementando um novo sistema de IA, porque é o que todo mundo quer ouvir, né? Os donos, os investidores, aqui a equipe está implementando um sistema de IA que vai reduzir custo. Aí vira esse canto de sereia aí, que todo mundo repete, que agora a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer aquilo. De fato, a ferramenta é impressionante, mas até agora, o que ela está gerando para as empresas de maneira geral, talvez para as empresas de tecnologia esteja gerando uma receita extra interessante e uma boa dose de valorização das ações na bolsa, por conta de todo o hype, de toda a especulação. Mas no teu dia a dia, no teu negócio, na tua equipe ali, além de trabalho porco, que precisa ser revisado constantemente e refeito, será que está gerando alguma coisa, de fato? Alguma coisa boa? Estamos tendo ganhos de produtividade com isso? Então é interessante você medir. Né? Se você não está medindo, não adianta. Aí vai ficar falando de orelhada. Não adianta, tem que medir. Qual era a produtividade antes e qual era a produtividade após a adoção de tais ferramentas? Melhorou? E produtividade não é as pessoas correndo de um lado para o outro e trabalhando mais. É se de fato eu tive um ganho maior com a mesma infraestrutura. Ou se eu conseguir reduzir até a infraestrutura e conseguir aumentar o meu ganho. Isso é ter produtividade. Né? Que as pessoas também não sabem muito bem o que é. Então, normalmente, eu já falei isso aqui também, que a série sobre produtividade, né? Que eu fiz há um tempo atrás, tem mais de um ano. Né? Eu falo assim, o brasileiro as empresas brasileiras não têm produtividade. As pessoas ficam ofendidas porque acham que está chamando a galera de preguiçoso. Porque a galera que trabalha pouco. Não tem nada a ver com trabalhar pouco. Trabalha-se muito aqui no Brasil, só que trabalha-se mal. Então tem muita repetição, tem muita redundância, tem muito erro para ser refeito. Agora então, com IA sendo aplicada indiscriminadamente, aí que a gente vai ver. Né? Então não é que o camarada trabalhe pouco, é porque o trabalho não gera o resultado esperado. Então trabalha-se muito, mas o ganho lá na frente não aumenta. Ou seja, no final das contas, a produtividade pode até estar diminuindo, ao invés de estar aumentando. Bom, meus amigos, essa foi a reflexão de hoje. Vamos pensar um pouquinho mais antes de aplicar IA de forma impensada, indiscriminada, enfim. Vamos ver o quanto a gente consegue ter de ganho, o quanto a gente consegue ter de vantagem, o quanto a gente consegue ter de melhoria, de fato, e vamos medir resultados. Se a gente continuar aplicando IA aí da maneira como está sendo feito, muito provavelmente a gente está caminhando para uma bolha mesmo. Eu já acho que isso é inevitável. Talvez não seja uma bolha que vai explodir da maneira que outras bolhas estouraram, mas certamente que a coisa vai ficar flat daqui para frente. Já está ficando, né? Então, eu uso sim o ChatGPT, eu uso sim nos programas, mas tá. E vantagem, de fato. O que a organização ganhou com isso? O que a organização avançou com isso? O que o negócio avançou com isso tudo? Pouca coisa. No final das contas, pouca coisa mudou. De novo, né? Qual é a vantagem competitiva que eu tenho se a ferramenta que eu uso todo mundo tem acesso? Fica aí para vocês refletirem. Nos vemos no próximo. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.